Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Boa madrugada, bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, derrame bênçãos sem medidas. Eu estou aqui para trazer esse maná, esse pão fresquinho do céu, que nos sustenta, que nos fortalece e que tem poder para nos ajudar a prosseguir de uma forma mais leve, mais ali fortalecidos, porque de fato, né, sabemos que diariamente passamos por situações e circunstâncias que às vezes, né, nos abalam, nos entristece, mexe com as nossas emoções. Só que a meditação diária da Bíblia, ela nos ajuda a ter equilíbrio e a seguir de uma forma ali, né, melhor. Então vamos meditar em Daniel capítulo 8, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um devocional. Eu tenho plena certeza de que o Senhor falará poderosamente ao seu coração, ao meu coração, aos nossos corações. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Soberano Deus e eterno Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Senhor, eis a tua palavra que é tua e não de homens. Pai, eu oro e eu te peço, fala poderosamente ao meu coração, aos nossos corações. Revela a nós o que há nas entrelinhas. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, esse finalzinho do capítulo de Daniel são capítulos assim muito intensos e dignos, né, de um estudo mais aprofundado. Então, para quem tem esse desejo, né, de saber as coisas futuras que ainda vão, né, acontecer com a humanidade, esses últimos capítulos, né, 7, 8, 9 de Daniel, ele nos leva, né, a refletir um pouquinho a respeito desses acontecimentos e faz ali um paralelo com o Apocalipse. Mas vamos meditar nesse capítulo 8, vamos fazer a leitura e vamos deixar o Espírito Santo de Deus falar mais aos nossos corações. Amém? A visão sobre um carneiro e um bode. No ano terceiro do reinado do rei Belzazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto a um rio Ulaí. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o ocidente, para o oriente e para a terra gloriosa.
Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército dele. Tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse, outro santo aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício? Falava, até quando durará? E da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulaí, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, estende, filho do homem, pois entende. Filho do homem, pois esta visão se refere a um tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé, no lugar onde eu me achava, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo, por sua astúcia nos seus empreendimentos. Fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Amém? Louvado seja Deus, né? Daniel, nesse capítulo, a gente vai ver aqui algumas particularidades, né? O ano terceiro, vamos ver aqui em relação ao carneiro, a imagem do bode, o chifre pequeno.
Tudo isso daqui traz um certo ensino e tem uma profundidade, né? O chifre pequeno, mencionado aqui, cresceu a partir do terceiro reino e, portanto, não é o mesmo em Daniel 7, que cresceu a partir do quarto reino. Esse último normalmente é aceito como símbolo de Antíoco VI Epifânio, da dinastia Seleucida, que dominou a Ásia Menor, a Síria e a porção ocidental do Império de Alexandre após sua morte. Isso aconteceu no século II a.C., período de muitos conflitos na Palestina, com a resistência por parte dos judeus ao processo de helenização de sua terra e sociedade. Os registros históricos citam que diversas vezes em seu esforço de subjugar os judeus. Antíoco foi cruel e impiedoso ao se intitular Epifânio. Então, desse capítulo, por mais complexo que ele seja, o que fica para mim, para o meu dia hoje, o que eu acho relevante a gente dar ênfase é o seguinte, que há sim um Deus que cuida de cada detalhe e que o tempo não foge das suas mãos. A gente costuma ali entender o tempo de uma forma muito desconexa com Deus, e quando na verdade não está desconexo, né? O tempo e Deus, eles andam juntos, porque o tempo de Deus é o tempo que se sobressai na minha e na sua vida. Aqui tem essa questão, né, dessas 300 tardes e manhãs, onde ali, né, estudiosos tiveram, né, ali a oportunidade de identificar esse tempo. Mas o que eu entendo é que, por mais que eles tivessem ali identificado um tempo, as pessoas querem ali, né, acreditar que já houve ali um julgamento, que de certa forma Deus ele já trouxe sobre o povo, sobre a nação, seu julgamento. Muitas pessoas chegam a falar e a pensar que o inferno é a própria terra. Sim, tem pessoas que falam, não, a gente tem que tá passando tudo que tem que passar aqui mesmo, aqui se faz, aqui se paga, o negócio é assim. Vale a gente fazer a observação do quê? Que aquilo que eu planto eu vou colher. Então, de fato, né, não há uma verdade nisso tudo, que a pessoa, se ela planta, né, compreensão, amor, se ela se esforça, ela vai colher isso. Agora, se ela é uma pessoa que ela é ingrata, ela é murmuradora, ela nada tá bom, ela tá plantando isso na vida dela. Então eu penso assim, né? De tudo que nós vimos aqui, o que mais é relevante é a gente saber que existem coisas que vão se cumprir, que ainda não se cumpriram. E que Deus, ele tratará com cada um segundo as suas ações. Então, eu vou responder pelas minhas ações. E sabe, você parar e ter ali um entendimento que você vai responder por gestos, ações, palavras, pensamentos, é muito forte, sim ou não? Você ter que prestar conta de pensamentos, de gestos, é muito forte. Então, assim, eu penso que na nossa vida a gente tem sempre dois caminhos, sempre há uma opção. Eu posso viver como se Cristo não fosse voltar, como se isso fosse uma mentira, como se resumisse a isso daqui, ou eu posso acreditar na eternidade, me esforçar para ser obediente e ali, a cada dia, ir aperfeiçoando alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? E uma forma da gente poder passar por todo esse processo mais leve é a gente não focar tanto no problema. Porque quanto mais você foca no problema, mais desgaste emocional você tem.
quando a gente fica ali, né, remoendo um problema, uma situação, a gente tem um desgaste emocional, né, no cérebro, na emoção. Então eu falo para você, não gaste tanta energia pensando nesse problema, né, se lamentando, mas faça por onde, viva o seu dia na excelência, faça o que tem que ser feito. Não fica, sabe, procrastinando. Amanhã eu faço, se der eu faço. Não, não. Se posiciona, se posiciona. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Obrigado por esta palavra de verdade, quantas das vezes nós nos acomodamos diante de situações, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, a seguir em frente. Nos ajuda, Senhor, a não desanimar. Que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia estejam sobre as nossas vidas, não só hoje, mas para todos sempre. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por esta rica oportunidade de estar na tua presença falando contigo. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe. Pai, nos dê um dia de bênção, um dia de vitória. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe o seu dia. Shalom!